Quero convidar a compor a mesa o senhor Luiz Henrique Mandetta, ministro de Estado da Saúde. Convidar também a senhora Ângela Gandra Martins, secretária nacional da Família, do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. Convidar a senhora Priscila Roberta Gaspar de Oliveira, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Já presente conosco, compondo a mesa, a senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama da República Federativa do Brasil. Convidar a senhora Ana Maria Martins, médica geneticista. E convidar a senhora Rosângela Wolff Moro, advogada. Ministro Mandetta já chegou? Tá ótimo. Tá bom, tá ok. Ministro. Vamos lá. Ministro, pode se posicionar aqui, ó. O hino, né? Convido a todos a cantar em posição de respeito o hino nacional.
Convido a todos a assistir ao vídeo institucional. No Brasil, existem 207 milhões de habitantes e estimadas 13 milhões de pessoas com doenças raras. Existem de 6 a 8 mil tipos de doenças raras, em que 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. 75% delas afetam crianças e 80% têm origem genética. Atualmente, existem no Brasil 240 serviços que oferecem ações de assistência e diagnóstico. No entanto, por se tratarem de doenças raras, muitas vezes elas são diagnosticadas tardiamente. Além disso, os pacientes geralmente encontram dificuldades de tratamento. A questão da defesa dos direitos das pessoas com doenças raras ainda é algo novo no mundo. Os pioneiros a tratar do assunto foram os Estados Unidos da América, em 1983, ao criar uma política de acesso às chamadas Orphan Drugs, drogas órfãs. Na sequência, outros países adotaram procedimentos semelhantes ao criarem regras de acesso aos medicamentos. No Brasil, a questão começou a ser discutida no início dos anos 2000, mas os resultados só começaram a aparecer no final da década. A alteração que de fato trouxe esperanças aos doentes de raras brasileiros foi a Portaria 199 de 2014. No documento foi estabelecido o conceito de doença rara, desenhada a primeira rede de serviços de atendimento, bem como definida a necessidade de envolvimento da sociedade civil. Hoje, segundo dados da Interfarma, uma associação de classe que reúne mais de 50 empresas da indústria farmacêutica, 95% do tratamento com medicamentos das doenças raras são paliativos e serviços de reabilitação. 3% envolvem tratamento cirúrgico ou medicamentos que suavizam sintomas. Somente 2% dos pacientes com doenças raras efetivamente acessam medicamentos específicos e são capazes de interferir na progressão de doenças. Este número está relacionado aos muitos procedimentos legais e administrativos que envolvem a incorporação de um medicamento, bem como o alto custo das drogas, na maioria dos casos importadas de outros países. Na luta pelo acesso ao tratamento, muitos pacientes têm apelado à judicialização, elevando os custos de saúde e ameaçando, em médio prazo, a própria manutenção do sistema de saúde pública. O impasse legal, somado ao baixíssimo número de instituições destinadas ao tratamento de pacientes com doenças raras, transforma a vida de milhões de brasileiros em um desafio diário. Um problema social que se agrava de acordo com a situação econômica do paciente e as diferentes realidades existentes no país. É preciso buscar alternativas que proporcionem bem-estar e qualidade de vida para estes pacientes. Pesquisas que tragam alternativas e tratamento e redução de custo. O tempo urge, o amanhã é agora. Não quero nada seu, só peço que não venha me pedir pra desistir. Não quero nada seu, e como a luz não desiste do fogo, eu também não desisto do jogo. Sou raro e todo anjo é raro,
Nesse momento, vamos fazer a leitura do discurso do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia. O presidente pronuncia o seguinte discurso: senhoras e senhores, é com grande satisfação que, mais uma vez, essa casa homenageia o Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado no último dia de fevereiro. Esta é, no entanto, uma ocasião única. Pela primeira vez, a efeméride é celebrada após a sua oficialização no Brasil, que aconteceu em julho do ano passado, com a sanção da Lei nº 13.693 de 2018. Agora, na mesma data, comemoramos também o Dia Nacional das Doenças Raras. A presidência da Câmara dos Deputados agradece ao deputado Diego Garcia a iniciativa de requerer a realização desta solenidade, ao passo que dá as boas-vindas a todos os presentes. Ao celebrar o Dia Mundial das Doenças Raras, focamos atenções em uma questão muito pouco debatida no âmbito da valorização da saúde e sua promoção como um direito de todos, tal qual se inscreve na Constituição Federal. Para isso, é preciso olhar para cada indivíduo e conhecer suas necessidades específicas. Quando se trata de um direito universal, ninguém pode ser excluído. No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas tenham alguma doença rara, entre as mais de 7 mil já descritas pela literatura médica. As dificuldades de diagnóstico e tratamento são grandes, como bem sabem as pessoas portadoras de doenças raras e suas famílias, que podem passar anos em busca das respostas corretas. É certo que houve avanços nos últimos anos, especialmente após a instituição, em 2014, da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras pelo Ministério da Saúde. Porém, faz falta um esforço maior do poder público para que ela seja implantada em todo o território brasileiro, reduzindo as desigualdades regionais no acesso à saúde e garantindo a efetivação de todos os objetivos e diretrizes que compõem essa política. A burocracia é outro entrave importante no acesso ao tratamento e até mesmo no avanço de pesquisas científicas no país. As lentas etapas de regulação e da justiça criam entraves à dignidade humana e até ao direito à vida dos acometidos por doenças raras. São desafios grandes que o Estado precisa enfrentar para isso. Deve servir de exemplo a obstinação com que as pessoas portadoras de doenças raras e suas famílias enfrentam as dificuldades que sobre elas se impõem. Muitas vezes, são as próprias famílias e associações que localizam e traduzem as pesquisas mais recentes, além de batalhar pelo acesso às medicações necessárias. Na Câmara dos Deputados, estamos em constante contato com as demandas desses 13 milhões de brasileiros. Contamos sempre com a valorosa presença de seus representantes em audiências públicas, reuniões e seminários, onde colaboram com o trabalho legislativo e fiscalizador desta Casa de Leis. A Frente Parlamentar de Doenças Raras, coordenada pelo deputado Diego Garcia, é mais um exemplo dessa colaboração, que desejamos seja cada vez mais frutífera. No Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras, a Câmara dos Deputados reafirma seu compromisso com esse tema. Afinal, a saúde é um direito de todos e de cada um. Muito obrigado.
Eu quero agradecer também a presença da Simone Ared, presidente da Associação Mães Metabólicas, do Tony, presidente da Casa Hunter, da senadora Daniela Ribeiro. Quero agradecer a presença do senhor Sérgio Coraza, secretário executivo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, aqui representando a ministra Damares. Quero agradecer também a presença do senhor Luciano Maris Maia, vice-procurador-geral da República. Eu queria chamar a deputada Carla Zambelli, do Estado de São Paulo, para que pudesse presidir a mesa, ela que é a nossa vice-presidente, uma das vice-presidentes da Frente Parlamentar de Doenças Raras na Câmara, para que assim eu possa fazer o meu pronunciamento para a abertura dessa sessão solene. Passo a palavra para o deputado Diego Garcia para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Bom dia. Fico muito emocionado em ver tantas pessoas aqui reunidas por uma causa tão nobre, tão sensível, que é a causa das pessoas com doenças raras. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que lotam esse plenário hoje. Em especial, a senhora primeira-dama, ao ministro da Saúde, à secretária nacional da Família, à secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ao vice-procurador-geral da República, a todos os representantes de entidades e associações, aos pacientes e seus familiares aqui presentes. Eu sei que todos vocês têm uma agenda muito cheia e corrida, mas separaram esta manhã para estarmos aqui para lembrar o Dia Mundial das Doenças Raras, comemorando a vida. É muito gratificante ver a disponibilidade do ministro Mandetta ao atender o nosso convite, abrindo as portas do Ministério da Saúde para ouvir a todos aqui presentes. Muito obrigado, ministro. Uma alegria tê-lo conosco, ter dividido na legislatura passada o plenário ali da Comissão de Seguridade Social e Família e poder contar com a sua presença e com o seu apoio nessa nobre causa. Eu tenho certeza que com essa sintonia, nós poderemos avançar na política nacional de doenças raras, encurtar o período de diagnóstico, garantir o tratamento paliativo e, quando possível, a oferta de medicamentos, diminuir a judicialização e apoio integral aos pacientes e à família. Também me sinto muito honrado com a presença da primeira-dama, uma pessoa que sempre se demonstrou tão sensível à causa, representando aqui o nosso governo, que também está dando esse importante espaço para que as doenças raras ganhem visibilidade e voz. Muito obrigado, primeira-dama. Eu não tenho dúvida que a sua presença aqui enriquece muito esse Dia Mundial de Doenças Raras, do qual está sendo lembrado pela Câmara dos Deputados, e acende em nós, como presidente da Frente Parlamentar, em todos os parlamentares, nos pais, familiares e pacientes com doenças raras, a esperança de um novo tempo, de vivermos algo que nunca, pelo menos na legislatura passada, não era comum vivermos. E a senhora tem acendido essa esperança no coração de cada um de nós. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho certeza que todas as contribuições que receberemos aqui hoje engrandecerão e muito o nosso trabalho. Eu quero ressaltar que ao término dessa sessão solene, nós nos encontraremos no Salão Negro para a instalação da Frente Parlamentar de Doenças Raras, da qual eu quero agradecer os mais de 200 parlamentares que assinaram a Frente Parlamentar e que estão apoiando a causa das pessoas com doenças raras. Eu acho que esses parlamentares merecem os nossos aplausos, né? E o nosso reconhecimento desse trabalho. O Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado este ano no dia 28 de fevereiro, vai muito além de uma oportunidade para homenagearmos a data. É uma grande oportunidade para nos unirmos e juntos buscarmos mais avanços em diagnósticos, tratamentos, bem como conscientizar a população quanto a esse tema, que ainda é muito falado. Uma realidade que precisa mudar, pois estamos falando de mais de 13 milhões de brasileiros com doenças raras e cerca de 6 a 8% de pessoas no mundo, o que equivale a 420 a 560 milhões de indivíduos que sofrem com essas enfermidades. Sim, os dados são alarmantes, principalmente quando falamos sobre o tratamento dessas doenças. Segundo a Interpharma, 95% dos tratamentos são realizados com medicamentos paliativos e serviços de reabilitação. Apenas 3% são tratamentos cirúrgicos, ou que são utilizados medicamentos regulares que atenuam os sintomas, e 2% são tratamentos com medicamentos órfãos, que são capazes de interferir na progressão da doença. Eu teria muitas coisas a dizer aqui no meu pronunciamento, mas para respeitar também os trabalhos dessa casa, a sessão que se iniciará após o término dessa sessão solene, e os nossos convidados que temos a honra de receber para poder ouvi-los também, eu quero encerrar com um testemunho que eu recebi ontem. Deputado Eros Biondini, deputado Toninho Vancher, deputada Cristonieto, com um testemunho que eu recebi pelas redes sociais ontem. São muitos os pacientes que têm nos procurado. A mobilização em todo o Brasil e a iniciativa e os trabalhos da Frente Parlamentar, eles vão se intensificar para unirmos as pessoas com doenças raras em todo o Brasil. Aqui, nós não vamos levantar a bandeira da doença A, B, C ou D. Aqui, somos todos raros. Vamos levantar a bandeira de todas as pessoas com doenças raras no nosso país. De todas as milhares de famílias que têm uma pessoa com doença rara em sua casa, em seu lar. E eu quero fazer o registro da Selma, que deve estar nos assistindo agora pela TV Câmara. A Selma, ela é de Maringá. E ela me escreveu assim ontem pela página no Facebook. Boa noite, sou a Selma, a mulher que tem a neuralgia do nervo trigêmeo. Dia 28, eu vou estar na Câmara dos Vereadores aqui em Maringá, falando da neuralgia do nervo trigêmeo, porque o maringaense não sabe o que é essa doença. E tem um grupo enorme de pacientes sofrendo com ela. Somos tratados com descaso pelo SUS. Sofremos demais quando vamos à UPA tomar morfina, porque eles nos deixam por último para ser atendidos. Acham ser frescura. Uma médica olhou no Google para saber o que era. A outra me perguntou: onde estão os bebês trigêmeos? Socorro! Aqui já teve vários suicídios. Porque você deve saber, deputado, que é a pior dor do mundo. Pacientes foram mandados embora do serviço porque acharam que o abençoado estava mentindo
estar doente. Claro, ninguém vê nada na gente. Não tem ferida. Não ficamos carecas. Eu preferiria ter um câncer do que essa maldita doença. E quer saber? Eu também já tentei suicídio. Mas parece que Deus quer eu aqui para brigar pelos outros doentes. Esse exemplo é o exemplo de milhares de pessoas com doenças raras no nosso país. E que nós temos o desafio de atuar para mudar e transformar essa realidade. Por isso, eu quero contar com todos os parlamentares, não importa o seu estado, não importa a bandeira partidária. Aqui estamos unidos por uma causa que é nobre, que envolve cerca de 13 milhões de brasileiros. Agradeço as pessoas aqui presentes, as pessoas que têm algum tipo de doença rara, e cito algumas delas que vieram de longe, como o Patrick, que está aqui presente. Muito obrigado, Patrick, da sua presença. Patrick, que é do estado da Paraíba. Como também a Maitê. Cadê a Maitê? A sua mãe, está ali, ó. A Maitê, que foi a nossa mascote no bloco de raros no final de semana, aqui no Carnaval de Brasília, né? A Maitê, que foi a nossa mascote. E em nome desses pacientes, agradecer todos vocês, todas as famílias. Muito obrigado. Ali no Salão Nobre, no Salão Negro, nós vamos dar voz a todos que quiserem falar também, se pronunciar e se apresentar para o Brasil todo. Muito obrigado, que Deus abençoe os nossos trabalhos, que Deus abençoe a Frente Parlamentar de Doenças Raras. Somos todos raros, vamos lutar por essas milhares de pessoas espalhadas em todo o território nacional. Deus abençoe vocês. Retomando os trabalhos, devolvo a presidência ao deputado Diego Garcia. Tá bom. Obrigado, secretário. Esse momento eu passo a palavra para o ministro de Estado da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta. Assim. Esse. Bom dia a todos e a todas. Em tempo que cumprimento o deputado Diego Garcia, que preside essa sessão e que tem a incumbência de levar à frente a nossa frente parlamentar. Cumprimento a primeira-dama da República Federativa do Brasil, dona Michele Bolsonaro, a Ângela Gandra Martins, secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Priscila Roberta, secretária nacional da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Rosângela Wolf Moro, advogada, e a Ana Maria Martins, médica geneticista. A todas as famílias aqui presentes, a todos os parlamentares, meu respeito, meus cumprimentos a essa casa, nas palavras do presidente Rodrigo Maia, recém-lidas pelo nosso presidente da sessão, Diego Garcia. Nessa casa é onde se faz todo o eco da nossa nação. É aqui na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados, aonde o tema doenças raras floresceu. Me lembro quando aqui cheguei em 2011, iniciamos o trabalho da formação da frente da pessoa com deficiência. Eu, deputada Mara Gabrilli,
hoje senadora, o então deputado Romário, hoje senador, Geraldo Rezende, Rosinha da Defal, Eduardo Barbosa, Osmar Terra, Carmen Zanotto. Éramos um grupo de parlamentares temáticos, oriundos quase todos da militância do SUS. E, em nome do SUS, sabíamos de todas as dificuldades para que o nosso sistema universal, garantido por uma máxima constitucional de direito de todos e dever do Estado, embasado nos pilares da integralidade, da universalidade e da equidade, seria extremamente pressionado pelos novos rumos da ciência. Ciência que, quando tem o seu ponto de inflexão ao decifrar o código genético humano no projeto Genoma, abria naquele momento a perspectiva e todos os cenários apontavam para que, num futuro breve, as terapias das doenças seriam cada vez mais frequentes e aquelas famílias, aqueles pacientes que não tinham respostas da ciência, a não ser a solidariedade dos médicos, dos grupos de apoio, das ONGs, passariam em breve a ter uma série de possibilidades. Esse projeto abriu uma fronteira enorme para a terapia medicamentosa, cuja característica é a pouca diluição dos custos dessa ciência e que viriam cada vez mais pressionar sistemas universais como o sistema brasileiro. O sistema brasileiro respondeu gradativamente, através da atuação dos parlamentares, da sociedade, até fazer a sua política nacional em 2014, o qual nós muito comemoramos como um marco. Mas avançamos pouco na questão de como selecionar, como incorporar e como precificar e diluir esse custo para a sociedade brasileira. O mundo andou numa velocidade maior e os países, principalmente os que têm sistema universal, passaram a adotar o compartilhamento do risco. Compartilhamento de risco é quando a indústria coloca o medicamento, sinaliza com uma série de melhoras, controles, talvez até cura, num futuro próximo. Os países assumem o custo sem qualquer tipo de compromisso com o resultado. Esse período foi marcado pela incorporação pelo Brasil de inúmeros medicamentos para inúmeras situações de doenças raras. Não vou citá-las, são muito extensas e todos aqueles que são portadores de uma doença genética, que têm esse diagnóstico, sabem em que fase estão. Mas o último capítulo, e talvez o que mais esteja aquecido e dramático, é o capítulo do Spinraza. Esse capítulo que tem trazido uma gangorra de emoções para as famílias e para os pacientes portadores da patologia. Em 2018, foi feita a recomendação de não incorporação pela Conitec do medicamento. Ainda assim, o Ministério da Saúde, nos seus estertores, no seu término, anunciou a incorporação. Mobilizou as pessoas para que viessem, para poder fazer a assinatura. E receberam no dia a notícia de que não seria incorporado por recomendação do Departamento Jurídico, uma vez que não havia recomendação. Ao iniciarmos o trabalho à frente do Ministério da Saúde, tomamos a decisão de fazer desta medicação a primeira medicação a ser incluída
no nosso sistema de saúde pelo viés do compartilhamento de risco. O Brasil entra agora e passa a se juntar aos países como Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, aonde essa modelagem se faz em o Estado que adquire e aquele que propõe o tratamento. Uma série de compromissos e de resultados são colocados nessa tratativa. Isso induz o Estado a monitorar os pacientes. E quando o medicamento não cumpre a função para a qual ele foi indicado, esse risco do custo é compartilhado com o laboratório que propôs o seu tratamento. A Conitec reabriu a audiência reabre agora, nos próximos dias, em março. Nós faremos o período mínimo de audiência, porque já foi feito, mas respeitando o decreto que ampara, faremos apenas 10 dias de audiência para cumprir esse prazo e devemos anunciar a incorporação via compartilhamento de risco desta medicação. Isto vai ser um marco para o nosso sistema. Mas o que está em discussão no mundo é para onde vai esta terapia. O nosso país, com o nosso sistema, precisa urgentemente se colocar na linha da pesquisa genética humana. Está em vias, se comenta, se aguarda com uma grande expectativa o lançamento da primeira terapia genética que vai atuar em cima do gene. Isso sendo feito, o custo dessa terapia será sempre muito elevado. E o Brasil irá criar o seu Instituto Nacional de Genética Humana para podermos amparar o diagnóstico, amparar a política nacional das doenças raras, tendo como um braço do SUS a formulação da política, a adaptação de todas as tecnologias para a inserção com cidadania dos pacientes, para que possamos cumprir a missão constitucional e humanitária para o qual nos propusemos. Será necessário definirmos uma sede, um local, porque em torno desse instituto devem vir aqueles que vão em busca do conhecimento para a genética humana, que é onde está a fronteira do conhecimento. Devemos fazer as demais incorporações sempre pautados pelo compartilhamento de risco. Devemos procurar, na hora da precificação, o princípio da equidade, mas nunca esquecermos da integralidade que ampara aqueles que têm as doenças raras. Caso contrário, seriam sempre deixados em segundo plano em função das doenças de larga escala, como diabetes e a hipertensão. Acredito que nesta casa, e agora inspirados e com a presença marcante da primeira-dama, que solicitou ao Ministério da Saúde um olhar muito atento a todas as doenças raras, com ênfase, com um olhar um pouco mais atento, e por isso me reuni na Bahia, com a ONG, cadê ela? Ali, tudo bem? Sobre a epidermólise bulhosa, a EB, onde nós devemos ampliar o acesso das pessoas aos curativos de melhor qualidade e com a melhor capilaridade em todo o nosso Sistema Único de Saúde. Em breve teremos o nosso protocolo, a nossa portaria revista, para que a gente possa avançar também na epidermólise bulhosa. No mais, é cumprimentar a todos os parlamentares que assinaram como parte da frente. Me lembro bem quando fomos lançar a primeira, e nós passávamos muito tempo explicando o que era para as pessoas poderem participar. E hoje vemos a adesão de mais de 200 deputados ao tema e a presença de todas as famílias do Brasil. Elas voltam os seus olhos para essa casa, já que é nessa casa que nasce, entre outras coisas, o orçamento
do Ministério da Saúde para fazer frente a todas essas questões. E o orçamento é feito na casa do povo. E todas essas famílias, todas as pessoas pedem, e o Ministério da Saúde espera dessa casa um orçamento capaz de ampliar o acesso das pessoas a tratamento, não só das doenças de larga incidência, mas também uma rubrica específica para o tratamento e o enfrentamento das doenças raras e termos um orçamento personalizado para enfrentarmos essa situação. Acredito que essa responsabilidade agora recai sobre os parlamentares, já que essa via de termos o recurso carimbado e definido em orçamento da União, aprovado nessa casa, tenho certeza que poderemos fazer frente não só a essa fronteira do atendimento, mas principalmente a fronteira da ciência, que é da onde nós vamos tirar a ciência brasileira, formatarmos as nossas pesquisas para o nosso povo, com a nossa base genética, para darmos as respostas que a sociedade precisa. Desejo a todos os partícipes da frente que participem ativamente e que as portas do Ministério da Saúde garantidamente estarão sempre abertas para essa pauta, através dos parlamentares e através da sociedade civil organizada, para podermos avançar cada vez mais. É um dia de muita reflexão, mas de sabermos que mais um passo foi dado pelo nosso Sistema Único de Saúde em direção à dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro de Estado de Saúde. Estamos muito felizes com a sua presença, o seu pronunciamento e o seu apoio a essa importante causa. Quero, neste momento, convidar a senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama da República Federativa do Brasil. Bom dia a todos. Senhor Henrique Mandetta, ministro de Estado da Saúde, deputado Diego Garcia, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, Ângela Gandra Martins, secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É um prazer compor a mesa com a primeira surda secretária Priscila Roberta, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Dr. Tony Dyer, presidente da Casa Hunter, em nome de quem cumprimento todas as associações aqui presentes. Doutora Rosângela Moro, procuradora jurídica da Federação Nacional das APAES. Simone Arede, fundadora da Associação Mães Metabólicas. Doutora Ana Maria Martins, médica geneticista da Casa Hunter. Bom dia a todos. É uma honra participar dessa sessão solene que celebra o Dia Mundial das Doenças Raras nesta casa. A alegria de estar presente nessa solenidade decorre exatamente da missão que assumi como primeira-dama, de luta pela conscientização profunda sobre as condições de vida dos pacientes e das famílias que convivem com patologias consideradas incomuns pelas ciências médicas. As doenças e as síndromes raras afetam um pequeno percentual da população. Todavia, o seu menor percentual de incidência não pode ser justificativa para que esses pacientes deixem de receber a atenção necessária das políticas públicas, das indústrias farmacêuticas, dos pesquisadores e dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. As doenças raras são, em geral, crônicas, progressivas e degenerativas, ameaçam a vida de seus portadores. Essas enfermidades alteram a qualidade de vida, não só dos pacientes, mas de toda a família, causando dor e sofrimento para os raros e seus cuidadores. Estou certa de que os pilares da pesquisa, das políticas públicas e da solidariedade social para abordar as enfermidades raras são decisivos em outros 3 eixos fundamentais de ação:
o diagnóstico precoce, o acesso a tratamento continuado e a reabilitação. Nesta véspera do dia, que celebramos o Dia Mundial das Doenças Raras, quero dedicar os meus esforços de conscientização não só a todas as pessoas afetadas por enfermidades raras, mas também aos agentes de saúde, às instituições sociais e aos familiares que corajosamente, todos os dias, lutando pelo avanço desta causa. Contem com meu apoio, pois essa é a minha luta. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agradecemos à senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama da República Federativa do Brasil, todo o apoio tem dado às pessoas com doenças raras no nosso país. E nesse momento eu quero convidar a senhora Priscila Roberta Gaspar de Oliveira, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Bom dia a todos que estão presentes nessa sessão solene, em homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter permitido criar este evento, muito especial, e por ter escolhido cada um de vocês para estarem aqui hoje. Todos nós somos humanos, temos consciência da nossa missão como pessoas que têm deficiência, como no caso de hoje, que são as pessoas com doenças raras. E como ser humano, precisamos nos preocupar com as outras pessoas. É relevante lembrarmos que no mundo inteiro existem cerca de 300 milhões de pessoas com doenças raras. Então, são muitas pessoas, são 350 milhões aqui no mundo inteiro. No Brasil, temos cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras. Mas eu pergunto a vocês, onde elas estão? Como elas estão? Como elas vivem? Quem os ajuda? Quais seus direitos já são respeitados? Quais direitos que ainda não são atendidos? O que nós sabemos sobre as pessoas que sofrem devido a alguma condição rara? O que nós sabemos? Neste novo governo, as autoridades estão começando a adquirir o senso de urgência que uma doença rara exige. Por isso, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no âmbito da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, está sendo criada a Coordenação Geral dos Raros. Nós vamos lutar contra a demora do diagnóstico. Nós vamos desenvolver ações de conscientização sobre as principais questões que envolvem o tema. Nós vamos sensibilizar a sociedade para o que é possível fazermos juntos para amenizar ou excluir as dores e para fazer com que estas pessoas sejam melhor atendidas e mais felizes. Muito pelo contrário. Essas pessoas e seus familiares merecem ser atendidos com todo o respeito e inclusão. O poder público precisa agir mais em favor dos raros, pois o Brasil está em débito com esses pacientes, com seus familiares, com seus cuidadores
e os profissionais. Nós faremos um trabalho comprometido, principalmente em favor da qualidade de vida das crianças e adolescentes raros. Muitas das doenças que acometem não têm cura, mas elas nos dão a oportunidade de amar. As pessoas raras nos levam a medir o valor que damos à vida, o valor que damos aos outros e o valor que damos a nós mesmos. As pessoas com doenças raras, suas famílias e os profissionais que labutam nessa causa precisam e merecem do nosso empenho, afeto e atenção. Então, elas terão todo o nosso apoio e atenção. Apoiaremos a todos que necessitam de um apoio. Então, eu gostaria de agradecer ao deputado Diego Garcia pelo convite, por este evento, e também gostaria de agradecer a presença de cada um, pois foi muito especial, e especialmente a presença da primeira-dama, Michele, que luta e que está à frente de todos nós. Então, eu peço que todos vocês apoiem, copiem o modelo da primeira-dama. Muito obrigada. Então, eu, enquanto presidente da Secretaria Nacional dos Direitos com a Pessoa com Deficiência, estou disposta a ajudá-los. Obrigada. Obrigado. Esse momento, eu convido a senhora Ângela Gandra Martins, secretária nacional da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Bom dia a todos. Deputado Diego Garcia, agradeço imenso poder compartilhar essa mesa e essa luta. Senhor Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, agradeço também a parceria, agradeço a minha parceira Priscila, secretária. Agradeço imensamente compartilhar uma mesa com a senhora Michele Bolsonaro, nossa querida primeira-dama. Agradeço também a Ana Maria Martins, médica, e a querida amiga Rosângela Moro. Eu queria me dirigir muito brevemente e especialmente às famílias, como secretária nacional da Família, às famílias que receberam esse impacto do inesperado, o impacto a cada dia do desconhecido e que acolhem a vida nessa forma única e que perseveram no amor e na paciência, porque de fato, como falou nossa querida Priscila, a fragilidade desperta em nós e desenvolve em nós nossa capacidade de amar. Elas cuidam dos seus queridos familiares e nós temos que dar e prestar o nosso apoio. Por isso, em nome da Secretaria da Família, que acaba de nascer, eu digo que estamos estudando os meios para apoiar essas famílias de uma forma verdadeira e eficaz. E eu já termino dizendo, a partir, inspirada especialmente pelas palavras do nosso as palavras que movem o nosso presidente, e fortalecida pela presença da primeira-dama, eu gostaria de pedir de coração a Deus que abençoe a cada amada vida rara, a cada família que as cuida, e a todos os nossos projetos, esses projetos que desejamos desenvolver em favor de cada pérola amada, rara. Muito obrigado, senhora Ângela Gandra Martins. Neste momento, eu convido a senhora Ana Maria Martins, médica geneticista, para o seu pronunciamento de 3 minutos.
Bom dia a todos e a todas, né? Eu gostaria de agradecer ao deputado Diego Garcia pelo convite. É um grande prazer estar aqui nesse evento, com essa mesa composta por um ministro com quem a gente pode conversar, nós médicos, né? Porque ele é médico e ele entende do que a gente está falando, assim como a senhora Michele Bolsonaro, nossa primeira-dama, que também fala do coração. O meu recado aqui nesse Dia Internacional de Doenças Raras, ele é muito mais pelo diagnóstico, que a gente tem uma dificuldade no Brasil, uma demora muito grande para o diagnóstico, e essa demora, ela acontece porque nós médicos e outros profissionais de saúde não temos acesso à informação. Nós não temos uma disciplina de doenças raras na nossa graduação. Essa é a grande dificuldade que nós temos no diagnóstico, porque se o médico não tem informação sobre doença rara, como ela é, quais são as características dela, quais são as mais comuns dentro desse nosso Brasil, como que ele vai pensar nesse diagnóstico? Ele não pensa. Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem e eu espero que a gente consiga mudar esse cenário, que a gente consiga mudar a graduação de todas as graduações de profissionais de saúde, inclusive do médico, e que a gente passe a ter uma disciplina de doença rara que eu acredito que vai ter um impacto muito grande. O outro recado que eu quero deixar é o diagnóstico. Quanto mais cedo ele é feito, melhor é para o paciente. Mesmo com tratamento ou sem tratamento, a gente tem muita coisa para fazer. O tratamento específico, quando ele existe, mas a grande maioria das doenças raras, apenas 5% tem tratamento. A grande maioria ela vai precisar de nutricionista, de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e isso a gente também pode oferecer, e a gente precisa dar acesso às pessoas com doença rara para esse tipo. E a outra forma é se fazer um diagnóstico precoce, seguro, de doenças que têm tratamento e que não são tratamentos de tão alto custo, que são as doenças do teste do pezinho. Nosso teste do pezinho hoje é limitado e a gente só tem o teste do pezinho expandido na rede particular. E a gente precisava que tivesse esse teste expandido, pelo menos para doenças tratáveis e mais frequentes dentro das raras, que elas fossem incluídas no teste do pezinho, que é a maneira de você tratar o paciente antes dele ter o desenvolvimento do quadro clínico, né? Antes dele ter as complicações da doença. Muito obrigado, bom dia para vocês. Agradeço à senhora Ana Maria Martins e neste momento ouviremos a senhora Rosângela Wolff Moro, advogada. Eu gostaria de fazer uma saudação à excelentíssima senhora primeira-dama, Michele Bolsonaro. Eu saúdo também o deputado Diego Garcia, o ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, senhora Ângela Gandra Martins, secretária nacional da Família do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, senhora Priscila Roberta Gaspar de Oliveira, secretária nacional dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, senhora Ana Maria Martins, uma saudação especial para todas as pessoas portadoras de doenças raras que hoje aqui estão presentes, deputada Mara Gabrilli, uma saudação especial também para todos os familiares e representantes das associações. Eu parabenizo a iniciativa do deputado federal Diego Garcia por essa sessão solene. Amanhã, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. Aproximadamente 13 milhões de brasileiros são acometidos de alguma enfermidade rara. Mas eu costumo dizer que esse número precisa ser compreendido em uma dimensão muito maior. Porque quando uma pessoa é acometida de uma doença rara,
essa doença também acomete de alguma maneira a rotina de seus familiares. Mães e pais abdicam de suas atividades pessoais para o cuidado integral da pessoa. Então, a mim, esse número parece que tem uma dimensão maior. Temos muito que aprender e temos muito a solucionar. Estima-se que existam algo em torno de 8.000 tipos de doenças raras. E se cada uma delas tem uma peculiaridade, um tratamento específico, o fato é que todas têm em comum a mesma matéria de fundo: a necessidade de efetivação de políticas públicas eficientes. A atenção integral das doenças raras precisa envolver o tratamento a ser iniciado por um diagnóstico, que precisa ser exato. O tratamento é caro e raro, e não há recursos para atender a todos. O sistema diz não suportar. Então, parece ser imprescindível a otimização do uso dos recursos públicos. É preciso favorecer, com instrumentos legais, a admissão de atendidos os critérios de segurança e eficiência jurídica. A agência reguladora tem a atribuição de atestar ou não esses requisitos, mediante critérios absolutamente técnicos. Se houver a possibilidade, seja do sistema ou seja do mercado, de oferecer mais de uma opção de um tratamento, a mim parece que essa duplicidade atende aos interesses da pessoa portadora da doença e do próprio Estado. Um dos critérios para a certificação de uma nova tecnologia é o estudo das evidências. Atesta-se a evidência com o estudo clínico de um número considerável de pessoas que, submetidas ao medicamento analisado, mostram resposta satisfatória. É preciso admitir que esse número de pessoas submetidas ao estudo será menor. Não podemos comparar e esperar que o número de pessoas com, por exemplo, diabetes, seja o mesmo número de pessoas com uma doença rara. Doenças raras atingem números raros. E parece ser razoável que essa diferença numérica seja compreendida quando dá análise de um estudo clínico. Talvez as regras e normas de aprovação de novas tecnologias precisem ser revisitadas. Não posso deixar de lembrar que as pessoas com doenças raras têm direito à prioridade no atendimento em todos os sentidos. As pessoas com doenças raras se enquadram também no artigo 1º da Lei Brasileira da Inclusão, segundo a qual a pessoa com deficiência é compreendida como física, mental, sensorial, que obstrua a sua participação na sociedade em igualdade de condições com as demais. Essas pessoas estão abrangidas pela Lei Brasileira da Inclusão, que assegura prioridade. E não posso deixar de dizer que a Lei Brasileira da Inclusão decorre da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi internalizada no ordenamento jurídico nacional como emenda constitucional. E como a Constituição bem dispõe, a saúde precisa ser garantida a todos. Finalizando, parabenizo novamente o deputado federal por essa sessão solene, que esse tema permaneça em pauta, permaneça em discussão e que novos avanços sejam alcançados. Muito obrigada. Esse momento, ouviremos a Simone Ared, presidente da Associação Mães Metabólicas.
bom dia a todos. Eu sou mãe, né? Não sou muito de ler, mas como eu tenho pouco tempo para falar, hoje eu vou ter que ler, né? Primeiro, eu queria me referir à estimada senhora primeira-dama, a Michele Bolsonaro, em nome de quem eu saúdo a todas as mães e mulheres aqui presentes. O excelentíssimo senhor ministro da Saúde, doutor Henrique Mandetta, em nome do qual saúdo a todas as autoridades do Poder Executivo. E ao excelentíssimo senhor deputado federal, Diego Garcia, em nome de quem saúdo a todos os parlamentares aqui presentes. E, claro, todos os pacientes e familiares e amigos aqui. É com grande alegria e com esperança renovada que hoje trago a mensagem de luta pela defesa dos direitos dos pacientes com doenças raras. Poder comemorar o Dia Mundial de Doenças Raras, ao mesmo tempo em que a Frente Parlamentar de Doenças Raras é reinstalada nessa Casa do Povo, é sem sombra de dúvidas uma grande conquista para todos nós. Meu nome é Simone, eu tenho um filho com homocistinúria, né, uma doença rara. E, para aqueles que não sabem, a homocistinúria é uma doença metabólica, da qual os pacientes não podem, de uma maneira simples, eles não podem comer a proteína, né? Então, é uma coisa muito difícil, porque tudo que a gente come tem proteína. E como que a gente alimenta ele? E foi uma situação muito difícil até eu conseguir controlar a doença dele. E fui conhecendo outras mães, né, via as redes sociais, e acabou que nós fundamos essa associação Mães Metabólicas, da qual a gente abraçou todas as doenças que precisa fazer essa dieta com restrição de proteína, que são algumas. Então, o que acontece? Nesse grupo, a gente tem a fenilcetonúria, que é uma das doenças que está no teste do pezinho obrigatório pelo SUS, né? Só que a gente, mesmo tendo, né, na fenilcetonúria, a única que está no teste do pezinho, mesmo tendo, né, no teste do pezinho, os pacientes ficam sem tratamento, todos eles a maioria deles estão ficando com sequelas, né, porque eles precisam de uns alimentos especiais da fórmula e o governo não entrega essa fórmula, esses alimentos a eles de maneira regular. Na fenilcetonúria, por exemplo, existe para 30% dos pacientes, existe um remédio que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida deles, a melhorar a dieta, né? E só as meninas em período pré-gestacional vão ter direito a esse remédio. Isso é uma coisa também que deixa a gente muito triste. Mesmo sem falar inglês, fui pesquisando na internet, tentando falar com quem pudesse me ajudar. E, aos poucos, fui descobrindo que tudo tem solução. Se ainda não existe, em breve, o tratamento será descoberto por alguns bravos pesquisadores que se dedicam a esta área ainda negligenciada por muitos. Nesse caminho, cheio de obstáculos, consegui ter a felicidade de encontrar muita gente boa, né? Que são essas mães que sempre me apoiam e estão sempre junto comigo, porque todas elas têm a mesma dor que eu. Então, a nossa luta do Mães Metabólicas é exatamente na linha de permitir que nossos filhos possam crescer saudáveis e felizes, né? Mas, para isso, eles precisam do diagnóstico precoce, das fórmulas especiais de aminoácido, dos alimentos hipoproteicos e dos medicamentos quando esses são necessários. Eu não sei se vocês viram, no início tinha aí uma criança chorando, é uma criança paciente nossa, porque o que acontece? Essa criança... Eles estão sempre chorando, eles estão sempre com fome, eles estão sempre irritados, porque eles não podem comer, né? E muitas das vezes, não o caso desse menino, mas muitas das vezes essas crianças ficam sem a fórmula, que... A fórmula substitui as necessidades nutricionais deles. E então eles não podem ficar sem a fórmula, mas eles ficam, e muitas das vezes. A gente, todos os dias, temos 2, 3 estados que não estão fornecendo as fórmulas para os pacientes. Isso não é bom, ninguém quer isso, né? A gente, como mãe, a gente tem se sentido muito mal em ver nossos filhos terem sequelas, porque eles não estão recebendo tratamento, né? Então, o que a gente vem aqui nessa casa pedir é que para todos eles nos apoiar, ajudar esses pacientes, para que eles possam ter um tratamento completo.
Eu acho que é só isso que eu posso falar como mãe, né? Que a gente quer ver nossos filhos bem e felizes e sem sequelas. Neste momento, ouviremos o Tony, ele que é presidente da Casa Hunter. Em seguida, eu quero comunicar a todos presentes, parlamentares, representantes das associações, pais, familiares, pessoas com as doenças raras, que nós estaremos nos reunindo no Salão Negro para a instalação da Frente Parlamentar de Doenças Raras. Ali todos os parlamentares poderão se pronunciar, falar, também os familiares, líderes das associações e pacientes. Infelizmente, peço desculpa aos parlamentares inscritos. O presidente Rodrigo Maia pede para que possamos encerrar a sessão para abrir, dar início aos trabalhos do dia aqui na casa. Aguardando o senhor Tony para o seu pronunciamento. Enquanto aguardamos o Tony, eu passo a palavra a também membro da Frente Parlamentar de Doenças Raras, que sempre liderava todas as ações aqui na Câmara dos Deputados e hoje nos honra, representando o seu estado, o Brasil e essa causa de doenças raras no Senado Federal. Por isso eu convido nesse momento para o seu pronunciamento a senadora Mara Gabrilli. Muito obrigado, senadora, da sua presença, por ter acolhido o nosso convite. Põe perto. Microfone perto. Bom dia a todos. Quero começar cumprimentando o nosso Diego Garcia e cumprimentá-lo pela iniciativa dessa frente parlamentar, junto com o nosso deputado Alan Rick e com a minha querida parceira de trabalho, a Carmen Zanotto, que conseguiram reunir mais de 216 assinaturas de deputados para monitorar e passar uma mensagem forte, sólida e que seja representativa da sociedade em busca de soluções para as pessoas que têm alguma doença rara. Quero cumprimentar nosso ministro, o Luiz Henrique Mandetta, e cumprimentar porque hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que um ministro da Saúde participa de uma solenidade de doenças raras, que dá atenção a esse público e todos os profissionais e familiares, além das próprias pessoas com doenças raras. Isso, Mandetta, é um acalento para todos nós e um orgulho. Quero cumprimentar aqui a Priscila Gaspar, nossa secretária nacional da pessoa com deficiência, que, junto com a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem muita sensibilidade para esse tema, doenças raras. Quero cumprimentar também aqui nossa querida Rosângela Moro, junto com o Antoine, da Casa Hunter, que também vem desenvolvendo um trabalho de inclusão e um trabalho junto à Casa Hunter para trazer qualidade de vida às pessoas com doenças raras. A gente sabe o quanto nós precisamos ter diagnósticos mais precoces, o quanto nós precisamos melhorar a situação da judicialização dos medicamentos e dos tratamentos. Cumprimento aqui também minha colega, nossa suplente aqui da mesa, a diretora, a Giovânia de Sá, minha parceira de trabalho também na comissão aqui dos direitos das pessoas com deficiência. A gente sabe que um paciente com doença rara pode esperar até 5, 10 anos para receber um diagnóstico correto. E a própria Lei Brasileira de Inclusão, ela traz o aumento
dos diagnósticos no teste do pezinho. Hoje o SUS detecta 5 doenças, mas a gente quer detectar as mais de 40 doenças que já no sistema privado a gente consegue fazer. Isso vai ser um acelerador para a gente ter diagnósticos mais precoces. E uma pessoa, uma família que é acometida por uma doença rara, sabe o quanto faz diferença na vida de um paciente a gente começar de uma forma mais prévia. Um outro trabalho que a gente vem desenvolvendo junto ao Conselho Nacional de Educação é o pedido para que exista como disciplina obrigatória na Faculdade de Medicina a genética humana, para trazer as doenças raras, para fazer com que elas tenham mais intimidade com os nossos médicos, para que a gente tenha diagnósticos mais precoces. Hoje, nessas 7 mil doenças raras, 80% delas são de origem genética e geralmente são crônicas, progressivas e degenerativas. Eu me sinto muito sensibilizada em falar desse tema, porque, puxa, eu tive uma intercorrência na vida. Eu quebrei o pescoço e eu parei de falar, parei de respirar, parei de me mexer. Graças a Deus consegui recuperar a voz, que é o meu principal instrumento de trabalho. E aí que eu fui percebendo a diferença de você poder lutar todo dia por uma melhora e ter mais saúde, e a diferença de você lutar todo dia contra a morte. Essa é a realidade de quem tem uma doença progressiva. E é isso que a gente tem que prestar atenção, porque uma pessoa que tem uma doença rara, ela não é a doença, ela tem vida e ela precisa viver apesar de. Então a gente tem que ter um olhar para a acessibilidade, para a infraestrutura das calçadas, para a educação, para o trabalho, para o transporte, para a cultura, para o esporte, para que essas pessoas possam ter uma vida digna e exercer cidadania. Ter uma doença rara não pode ser um atestado de infelicidade. A gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Por isso que o Brasil precisa ter mais centros de referência em doença rara. Olha o que aconteceu em Pernambuco por conta do Zika vírus. Aquilo foi uma doença rara. E os pacientes chegavam, as mães chegavam nas unidades básicas de saúde, que é a nossa porta de entrada do SUS, e que treinamento que tinham nossos profissionais para receber essas pessoas? Nenhum. E mandavam as pessoas de volta para casa. E as mães voltavam para casa com aquele bebê, com uma microcefalia devastadora, sem ter o que fazer. Então, assim, ou o Brasil se prepara melhor para atender aqueles que mais precisam do governo, aqueles que têm mais vulnerabilidade e mais precisam da atenção do poder público, ou a gente não vai conseguir dar um salto de qualidade na humanidade, porque quando a gente melhora a vida de um cidadão, é a humanidade que dá um salto de qualidade. Por isso, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, saber que a gente precisa adquirir esse olhar ampliado para a política nacional de doenças raras e para que a atenção integral proposta seja concretizada, que a nossa portaria 199 saia cada dia do papel. E eu acredito que nosso primeiro desafio ainda diz respeito à saúde e hoje é alterar um triste dado da realidade. Os brasileiros só têm conseguido acesso a tratamento e medicamento quando aciona a justiça. E isso, além de encarecer demais o processo, deixa toda a população insegura, né? E isso é muito pouco para o Brasil. Eu quero fazer um cumprimento aqui, não só ao Patrick, que está aqui na minha frente, que é um grande líder nosso. O Patrick tem mucopolissacaridose, mas é uma pessoa que tem feito diferença no nosso país, Patrick. Porque o Patrick, ele não se conforma de ter um tratamento só para ele.
Ele é uma pessoa que, se as outras pessoas da Paraíba que têm mucopolissacaridose não forem atendidas na dispensação dos seus medicamentos, ele também não toma. Então, assim, Patrick, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga e de saber que você é um brasileiro desse nível. E quero cumprimentar também uma pessoa que eu vi aqui, que é o seu Eli Horn, que para mim o seu Eli sempre foi uma estrela. Ô, seu Eli! Eu estava falando ontem do senhor, o senhor não sabe o quanto a sua generosidade, o seu trabalho pelo país ajuda o meu trabalho, sabe? Desde que eu o conheci, eu já me apaixonei pelo senhor e já admiro o senhor, porque o senhor tem uma preocupação com o nosso país que é difícil achar alguém que tenha uma preocupação dessa forma. E ter o senhor sentado a essa mesa e saber que o senhor vai nos ajudar de alguma forma com as doenças raras, me faz acreditar mais no Brasil. Então, muito obrigada. Obrigada por você ser o que é e muita gratidão por você estar aqui. Receba todo o meu carinho, o meu amor e a admiração que eu tenho pelo senhor. E assim, saber que o senhor vai se envolver nas raras me deu um acalento na alma. E eu reassumo aqui meu compromisso com as pessoas com doenças raras. Sempre compreendi essa luta em prol das pessoas que necessitam de mais apoios como um potente acelerador para um Brasil mais justo, igualitário, desenvolvido, acessível, inclusível e melhor para todos os cidadãos. Vamos mostrar que nós nos importamos sim com todas essas vidas e toda a vida é rara e muito preciosa. Então temos muito trabalho a fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Mara Gabrilli. Nesse momento ouviremos o Tony, que é presidente da Casa Hunter. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o deputado Diego Garcia, agradecendo o convite e parabenizando pela sessão solene. Cumprimento o ministro Luiz Henrique Mandetta. Cumprimento a senhora Ângela Gandra Martins, secretária nacional da Família do Ministério da Mulher. Cumprimento a senhora Priscila Roberta Gaspar de Oliveira, a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher. A primeira-dama não está mais na mesa, mas também gostaria de cumprimentá-la, a senhora Michele Bolsonaro, a senhora Ana Maria Martins e a doutora Rosângela Moro, lutadora há anos pela causa, e em especial a nossa senadora querida Mara Gabrilli. Amanhã é Dia Mundial de Doenças Raras, mas todo dia é Dia dos Raros. Todo dia é dia de lembrar a luta desses pacientes pela vida, a luta das mães e dos pais, das famílias, para manter a vida dos entes queridos. Eu queria ressaltar uma fala que o ministro Mandetta falou aqui. Nós temos que pensar aonde queremos a saúde brasileira daqui a 10 anos. Queremos essa saúde para todos os brasileiros, uma saúde digna, para que atende todos os brasileiros, ou vamos chegar a um colapso na saúde? Isso é uma mensagem que gostaria de deixar para todos envolvidos, para a indústria farmacêutica, para a sociedade civil, para os órgãos públicos, que esse é o momento que temos que trabalhar unidos, trabalhar como parceiros, para poder baratear as novas tecnologias. Muitas doenças novas, recém-descobridas, hoje nós estamos tratando essas doenças de uma maneira muito mais eficaz que tratar uma diabetes ou uma pressão alta. Nós estamos falando hoje de tecnologias das terapias gênicas, que é cura de muitas doenças que eram pouco conhecidas poucos anos atrás. As chamadas de drogas órfãs não são mais tão órfãs. Eram órfãos 10 anos atrás, hoje não. Então as indústrias têm que começar a repensar os lucros delas,
para poder trabalhar numa forma sustentável. Essa preocupação de todos os governos do mundo, como nós vamos atender todos os pacientes com doenças raras com a vinda das novas tecnologias de uma maneira sustentável. Que ter um plano diferenciado, nós temos que pensar como nós vamos trazer essas novas tecnologias, trazer mais pesquisas clínicas para o país, investir em pesquisas clínicas, porque a pesquisa clínica é uma via de acesso para esses pacientes com doenças raras. Não temos muito tempo para falar hoje, mas gostaria de deixar um recado para todas as famílias. Com esses heróis que estão compondo a mesa, vocês não estão mais sozinhos. Hoje a pauta de doenças raras é falada na Câmara, é falada no Senado, é falada na Presidência da República. O futuro é para melhor. Tenho certeza que a partir de hoje as doenças raras serão não é apenas reconhecidas, mas serão enfrentadas de uma maneira produtiva para toda a sociedade e de uma maneira sustentável para o governo brasileiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer nossos convidados, associações, pessoas com doenças raras aqui presentes, familiares, parlamentares. Agradecer a presidência aqui da Câmara dos Deputados, na pessoa do deputado Rodrigo Maia. Agradecer todos os parlamentares e convidá-los agora, neste momento, a todos. Vamos recepcioná-los aqui no Salão Nobre, saindo à esquerda, e fazer a instalação da Frente Parlamentar de Doenças Raras, onde todos os parlamentares e todas as associações, pais, pessoas com doenças raras que queiram se pronunciar terão a oportunidade de falar. Agradeço à deputada Giovana de Sá, do Estado de Santa Catarina, membro da mesa, pela compreensão, a solidariedade em nos permitir poder ouvir todos os convidados para essa sessão solene. Agradecer a minha família, minha esposa Beatriz, meu filho o Pedro, a minha filha Maria Clara, por todo o apoio que nos dão para essa luta em defesa da vida, em defesa das pessoas com doenças raras. Muito obrigado a todos. Convido os parlamentares para que possam nos acompanhar, me acompanhar junto do ministro Mandetta. Vamos dar algumas entrevistas agora nesse momento e em seguida fazer a instalação da frente parlamentar. Que Deus abençoe a todos e está encerrada a sessão.